Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7:02. Repita. 7:02. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235, ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é sexta-feira, 8 de maio de 2020. É aniversário de São Luís do Paraitinga, 251 anos. É também dia do artista plástico, dia do profissional de marketing e dia internacional da Cruz Vermelha. Vivemos o outono brasileiro. Em São José dos Campos, 16 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. E o governo federal decretou que as atividades de construção civil e industriais também são essenciais em meio à pandemia do novo coronavírus. A ampliação da lista de serviços e atividades considerados essenciais foi publicada no Diário Oficial da União e já está em vigor. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Presidente Bolsonaro vai ao STF com ministros e empresários e faz apelo para amenizar medidas restritivas nos estados. O governo de São Paulo cria a corregedoria para supervisionar despesas de combate ao coronavírus. Vigilância registra 15º óbito por Covid-19 e 331 casos positivos em São José dos Campos. Bandidos invadem a agência da Caixa em São José dos Campos e levam R$10 mil. A cada 3 dias, 38 novas cidades de São Paulo registram casos de coronavírus. Agências da Caixa abrem amanhã para o pagamento do auxílio emergencial. De máscara, zagueiro Léo Santos assina novo contrato com o Corinthians até 2023. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje, vou falar sobre Aécio Neves, que foi candidato à presidência da República. Foi denunciado semana passada pela Procuradoria-Geral da República e indiciado em outro assunto, da mesma corrupção, né, mas em outro caso, pela Polícia Federal. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário, que vão tratar também de o presidente Bolsonaro atravessando a pé a Praça dos Três Poderes para conversar com o presidente Toffoli e pedir a participação do Supremo na retomada da economia antes que seja tarde. Daqui a pouco. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7:05. Repita. 7:05. O presidente Jair Bolsonaro atravessou a Praça dos Três Poderes em Brasília a pé ontem para se dirigir ao Supremo Tribunal Federal, o STF. Acompanhado de ministros e um grupo de empresários, Bolsonaro se reuniu com o presidente do tribunal, Dias Toffoli, e fez um apelo para que as medidas restritivas nos estados sejam amenizadas. No encontro, Toffoli disse que a pandemia do coronavírus exigiu medidas restritivas como isolamento social recomendadas pelas autoridades de saúde, entre as quais a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Dias Toffoli também sugeriu que as ações sejam coordenadas entre União, estados e municípios. O STF já decidiu que prefeitos e governadores têm autonomia para decidir quais medidas adotar no enfrentamento da pandemia. A ida do presidente ao STF não estava prevista na agenda oficial, divulgada pela Secretaria de Comunicação Social. Bolsonaro permaneceu no STF por cerca de 50 minutos. No encontro, disse que assinou um decreto para ampliar a quantidade de atividades essenciais em meio à pandemia do novo coronavírus.
A Secretaria de Mobilidade Urbana de São José dos Campos vai interditar trechos na região do Anel Viário próximos à obra da ciclovia do Complexo Viário do Arco da Inovação. O que inclui interdição total na Avenida Florestan Fernandes. As interdições são necessárias para dar andamento aos serviços de implantação de uma passarela sobre o Anel Viário. A primeira interdição total da via ocorre na Avenida Rodrigo Reis Tui, hoje e amanhã, das 7 da manhã às 7 da noite. Amanhã, no mesmo horário, haverá também a interdição de uma pista da Avenida Florestan Fernandes no sentido centro e 2 pistas no sentido bairro para execução do serviço de montagem de 2 pilares no canteiro central da via. Na sequência, haverá as 2 maiores interdições desta obra na Avenida Florestan Fernandes e a primeira será das 9 da noite da próxima segunda-feira até 4h30 da madrugada da próxima terça-feira, no sentido do centro. A segunda interdição será de terça-feira para quarta-feira. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, rodovia Ayrton Senna seguem com trânsito tranquilo nesse momento. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto também tem trânsito em boas condições. Apenas uma última informação acabou de chegar pra gente aqui, informação da concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra. Tem lentidão agora na chegada a São Paulo pela pista expressa. Lembrando que segunda-feira começa o novo rodízio em São Paulo, hein? O Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, ligação da Dutra, Ayrton Senna, segue também com boa visibilidade e trânsito fluindo normalmente. Já o Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, embora com trânsito fluindo bem, tem neblina bastante fechada em todo o trecho. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, situação semelhante aí do Oswaldo Cruz. O trânsito é bom, mais tempo nublado, tem neblina, principalmente ali na altura do quilômetro 26,5, tem pista molhada em alguns trechos aí, o motorista tem que ficar muito atento nessa condição, viu? A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito livre, tempo nublado com garoa em alguns trechos. Na parte de Planalto a gente tem alguns pontos ainda com neblina e o trecho de Serra tá nublado, tem garoa, pistas molhadas e por conta de obras que acontecem no trecho de Serra, obras de duplicação da pista, tem pare e siga ativo nesta sexta-feira. 7h09. Repita. 7h09. O governo de São Paulo instalou uma corregedoria setorial extraordinária para acompanhar e monitorar compras de bens e insumos, parcerias com o setor privado e demais ações de combate à pandemia de Covid-19 em São Paulo. A nova corregedoria será mobilizada pelas secretarias de Governo, Saúde, Educação e de Desenvolvimento Social. A resolução conjunta foi publicada ontem no Diário Oficial do Estado. Ela será subordinada à Corregedoria Geral da Administração, órgão independente que acompanha os atos administrativos e vai trabalhar articulado ao Comitê Gestor do Gasto Público, que avalia as despesas públicas de São Paulo no combate à pandemia. A Corregedoria Extraordinária será uma unidade permanente de orientação e prestação de informações aos órgãos reguladores externos, como o Ministério Público, Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas do Estado. 7h10. Repita. 7h10. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. 7h12. Repita. 7h12. A Urbanizadora Municipal de São José dos Campos informou que os cemitérios públicos da cidade, Padre Rodolfo Comorec, Maria Peregrina, Distrital Eugênio de Melo, Colônia Paraíso e São Francisco Xavier, estarão fechados nos dias 9 e 10 de maio para visitações do Dia das Mães. A intenção é evitar aglomerações, tendo em vista os riscos de contaminação decorrentes da pandemia do novo coronavírus, como explica o presidente da Urban, José Nabuco. Tendo em vista a pandemia da Covid-19, a Urban orienta a população a realizar as visitações do Dia das Mães durante outros dias da semana para evitar aglomerações nos cemitérios municipais. Quais são os cemitérios nossos aqui da cidade? Tem o do Padre Rodolfo, o cemitério da Maria Peregrina, lá em Eugênio de Melo,
e a Colônia Paraíso, além do distrito de São Francisco Xavier. Esses cemitérios ficarão fechados nos dias 9 e 10 de maio, que é nesse próximo final de semana. O funcionamento nesses dias será exclusivo para a realização de sepultamentos. Por que a Prefeitura está fazendo essa medida, o apoio da Urban? É porque após o dia de finados, o Dia das Mães é a segunda maior movimentação nos cemitérios da cidade. E a gente precisa ter cautela e evitar aglomerações nesse momento de pandemia. Esse é o principal objetivo. E a cidade, a Urban, está contribuindo para a saúde da população. Nas demais datas, os cemitérios ficam abertos para visitação, das 8 às 17h30. O presidente da Urban falou ainda sobre outras medidas que estão sendo tomadas pela urbanizadora, como a instalação em caminhões de tanques para a higienização das mãos e da distribuição de máscaras. Entre muitas medidas que a Urban está tomando para proteger os seus funcionários contra o Covid-19, a Urban distribuiu essa semana 24 mil máscaras para seus funcionários. Já tinha distribuído 2 mil na semana passada, então totalizando 26 mil máscaras, dessas máscaras de tecido. Cada funcionário recebeu 8 máscaras, além de 2 embalagens para guardar essas máscaras, tá? Para trabalhar 4 num dia, 4 no outro dia, né? E poder trocar durante o dia essas máscaras, como sugerem as recomendações de saúde. Além disso, né, nós fizemos várias outras ações, como por exemplo, nos caminhões, nos carros que a gente transporta, o pessoal que faz serviço nas ruas, nós instalamos um tanquinho com água para poder disponibilizar nas ruas, nos locais de trabalho, a água e sabão para poder higienizar as mãos. Também foram distribuídos para esse pessoal, caso o acesso não é tão rápido à água e sabão, álcool em gel individual. Também tem álcool gel nas viaturas que a gente utiliza e nos pontos de apoio pela cidade, assim como na sede, na estação de tratamento, em praticamente todos os locais nós temos essa disponibilidade. Fizemos outras ações, que são ações que têm sido feitas na cidade de um modo geral, como separar os horários de entrada dos turnos, nos refeitórios diminuir as mesas e também o espaço entre eles, uma série de outras recomendações e ações que a Urban tem feito para tentar cada vez mais cuidar da saúde e bem-estar dos seus funcionários e agora também protegendo a população em geral de São José dos Campos. A atriz e radialista Daisy Lucidi, de 90 anos, morreu ontem. Ela estava internada com Covid-19 no Centro de Terapia Intensiva CTI do Hospital São Lucas, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, desde o dia 25 de abril. Lucidi integrou o primeiro elenco de atores da Rádio Globo e fez sua estreia na TV em 1960. Como radialista, comandou durante 46 anos o programa Alô Daisy, na Rádio Nacional. Foi ainda vereadora e deputada estadual no Rio. Sua última participação em novelas da Globo foi em Geração Brasil, em 2014. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje o tempo será com bastante nebulosidade, principalmente no litoral norte, com chuva fraca agora pela manhã. No Vale e na Serra da Mantiqueira, o dia será com variação de nebulosidade e pouca chance de chuva. A temperatura mínima estará em declínio. Na Serra da Mantiqueira, haverá chance inclusive para a formação de geada. E no litoral, o mar estará agitado com ondas que podem chegar aos 3 metros de altura. São José dos Campos e Jacareí podem registrar hoje máxima de 22 graus, não deve passar disso. Amanhã, o tempo será com predomínio de sol e poucas nuvens na região. Entretanto, o litoral norte deverá ter um pouco mais de nebulosidade. A temperatura mínima continua em declínio. Neste momento, em São José e Jacareí, temos 16 graus. Agora 7h18. Repita. 7h18. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jeep em São José é T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235, ligue 36006000 e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. 7h20. Repita. 7h20.
governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, elaborou um levantamento estatístico que aponta avanço do coronavírus em 38 novas cidades paulistas a cada 3 dias. A evolução acelerada da contaminação no interior e no litoral ocorre ao mesmo tempo em que caiu a taxa de isolamento social em todas as regiões. Os dados são alerta para que as 645 prefeituras do estado mantenham medidas de conscientização da população sobre a importância do distanciamento social. O levantamento leva em conta a progressão da pandemia no território paulista nos últimos 50 dias e aponta que, no início de março, eram registrados casos de infecção pela Covid-19 em 7 novas cidades a cada 3 dias. Em abril, a média avançou para 25 novos municípios no mesmo período. No total, 371 dos 645 municípios de São Paulo já possuem registros de circulação do vírus com o isolamento social em queda e a tendência estatística é de crescimento. O Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo indica que nos últimos 15 dias a taxa de isolamento caiu no interior paulista, passando de 52% para 47% em média. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aprovou ontem, em sessão administrativa feita por videoconferência, o texto final da resolução que dá à Justiça Eleitoral a competência de julgar crimes comuns conexos a delitos eleitorais. A minuta da resolução havia sido elaborada por um grupo de trabalho coordenado pelo ministro Og Fernandes e teve como relator o ministro Luiz Roberto Barroso. Na defesa do relatório, Barroso destacou alguns dos pontos da resolução que teve partes acrescidas ou alteradas desde que a sessão administrativa foi aberta em novembro de 2019. Entre eles, a norma que estabelece que os tribunais regionais eleitorais poderão designar, por meio de resolução, uma ou mais zonas eleitorais específicas para processamento e julgamento dos crimes comuns, conexos com crimes eleitorais, independentemente do caráter nacional ou das infrações penais. 2 pessoas invadiram uma agência bancária da Caixa e levaram ao menos R$10 mil no início da tarde de ontem na região sul de São José dos Campos. Ninguém foi preso. De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta do meio-dia, quando a dupla teria acessado o telhado da agência por uma escada de madeira e invadido o espaço. Uma funcionária que viu a ação se escondeu dos criminosos. A PM informou que a dupla fugiu em um carro dublê no sentido ao bairro Campo dos Alemães. A Caixa confirmou que vai colaborar com as autoridades policiais nas investigações. Agora 7h23 e Clemente Lemes conversa com o deputado federal Eduardo Cury sobre recursos para a cidade de Jacareí. Eu converso agora com o deputado federal Eduardo Cury, que através de suas emendas conseguiu mais uma verba de R$500 mil para Jacareí. É isso, deputado? É isso, Clemente. Olá, amigos da Jovem Pan. Uma boa notícia. Nós conseguimos R$500 mil que já chegou em Jacareí para atender a saúde, UPAs, UBS e Programa Saúde da Família. Também tem mais R$197.500 de um pacote de 450 que é para obras de infraestrutura. Recapeamento no Parque Santo Antônio, especificamente na Avenida Pedra Santa. Todo o recurso que nós conseguimos nesse momento ajuda a aliviar o orçamento do Jacareí. Já são quase R$9 milhões que eu consegui nesses últimos 5 anos, exclusivamente para Jacareí. O mundo inteiro vivendo essa pandemia, quarentena, isolamento social. Na sua opinião, isso vai acabar logo ou não, deputado? Como é que está avaliando aqui em São José dos Campos, Jacareí, no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, a sua opinião sobre essa pandemia e sobre esse isolamento social? Como é que você analisa isso perante as autoridades médicas, autoridades políticas, enfim, o governo do estado e também os governos dos municípios? Olha, Clemente, é uma crise gravíssima, crise mundial, crise no Brasil. A gente pode brincar com o coronavírus, nós temos que tomar todas as medidas para a preservação da vida, procurar ficar em casa, quem puder ficar em casa. Mas eu acredito que já nesse momento nós poderíamos ter medidas diferenciadas para regiões do Brasil que têm condições diferenciadas e mesmo dentro do estado de São Paulo, o interior tem uma condição absolutamente diferente da capital. Por exemplo, na capital o vírus entrou por lá, a situação é bem mais grave, o adensamento é maior, você tem bolsões de pobreza muito grande, o aeroporto internacional estava lá. Característica que nós não temos no interior. Nós temos uma situação no Vale do Paraíba, Jacareí, São José, Taubaté, nas maiores cidades, muito melhor que na capital. Então eu defendo que a partir de agora deveríamos ter um tipo de isolamento diferenciado entre o interior e a capital.
Deputado, como está vendo essa possibilidade do adiamento das eleições para este ano? Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, essa possibilidade existe, não de um cancelamento, de deixar para o ano que vem as eleições, mas sim um adiamento para novembro ou dezembro. Qual a sua opinião sobre isso? Outra coisa, se isso acontecer, tem que passar pelo Congresso ou não? O próprio TSE dá essa autorização. Pode afetar o calendário eleitoral, em que pese as eleições só sejam em outubro. Nesse momento está mantido, mas se nós não tivermos um horizonte de curto prazo do fim dessa pandemia em todo o Brasil, não basta ser somente uma região, você tem que ser em todo o Brasil, pode sim acontecer um adiamento para novembro, final de novembro, início de dezembro, para que haja mais tempo para que as pessoas possam participar do processo sem risco de contágio. Eu acredito que essa decisão será tomada no final desse mês ou no início do mês de junho, e ela provavelmente necessita de uma votação de uma lei para dar respaldo legal para o adiamento dessa eleição. 7h27. Repita. 7h27. A Vigilância Epidemiológica notificou ontem o 15º óbito confirmado por Covid-19 em São José dos Campos. Um homem de 78 anos com comorbidades faleceu no domingo no Hospital Municipal, um dia após a sua internação. Seu nome já aparecia na lista de mortes suspeitas pela doença. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado ontem, os casos positivos subiram de 310 para 331, sendo que 14 pacientes seguem internados, 145 encontram-se em recuperação em casa e 157 estão plenamente recuperados. Já o número de casos suspeitos aguardando confirmação por exames é de 578. A taxa de ocupação dos leitos exclusivos para coronavírus nos hospitais públicos e privados de São José dos Campos é de 41,17% na UTI e 39,61% na enfermaria. Os pequenos negócios passaram a ter uma nova oportunidade de vendas para o exterior. Iniciativa desenvolvida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, com apoio do Sebrae, proporciona a inscrição em plataforma online em que as micro e pequenas empresas brasileiras interessadas em expandir suas vendas ou prestação de serviço para o mercado internacional podem se cadastrar gratuitamente. Trata-se da Conecta Américas, que fomenta o comércio exterior e investimentos nos países da América Latina e Caribe. Mesmo nesse momento de crise em função da pandemia da Covid-19, há oportunidades para buscar o mercado externo por meio de ferramentas digitais como a plataforma. Ao se cadastrar, a micro e pequena empresa pode encontrar clientes e fornecedores por meio de anúncios de compra, receber dicas de como internacionalizar o negócio, participar de cursos com especialistas, entre outros benefícios. Mais de 4,8 milhões de visitantes já foram registrados e 320 mil empresas cadastradas. Vamos agora aos indicadores econômicos. Ontem o dólar comercial fechou em alta de 2,39%, a quinta alta seguida, vendido a R$ 5,84. No mercado paralelo, inclusive, o dólar já está sendo negociado acima dos R$ 6. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, caiu 1,2%, segunda queda seguida. No ano, a queda da Bolsa Brasileira é de 32,45%. Wall Street nos Estados Unidos fechou em alta ontem, apesar de dados sempre negativos do mercado de trabalho americano. O índice Dow Jones avançou 0,89% e o tecnológico Nasdaq subiu 1,41%. Euro cotado a R$ 6,33, com alta de 2,65%. Agora 7h30. Repita. 7h30, tá na hora da boa notícia. Maior buraco na camada de ozônio já detectado sobre o Polo Norte se fechou, quase um mês após sua descoberta. No final de março, cientistas do Serviço de Monitoramento de Atmosfera detectaram que chamavam de uma grande lacuna sem precedentes na atmosfera, pairando sobre a região do Ártico. Era do tamanho da Groenlândia, abrangendo a superfície da calota polar. Mas no final de abril, houve boas notícias. O buraco sem precedentes na camada de ozônio do hemisfério norte em 2020
chegou ao fim. A camada de ozônio fornece à Terra proteção essencial contra os raios nocivos do Sol. A maior parte do ozônio da Terra é armazenada nos altos níveis da atmosfera, na estratosfera, a uma altitude entre 10 e 40 quilômetros acima da Terra. A camada de ozônio é um dos escudos mais eficazes contra a radiação ultravioleta que podem fazer mal à vida. Uma lacuna nesse escudo pode afetar a taxa de derretimento do gelo, pressionar mais o sistema imunológico dos organismos vivos e aumentar o risco de desenvolver câncer de pele e catarata para humanos. O CIESP, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, emitiu um alerta público nas redes sociais sobre a grave situação do segmento das escolas particulares do Estado de São Paulo em função da pandemia. A ideia é sensibilizar, segundo o CIESP, a todos aqueles que se preocupam com a educação de milhares de crianças e jovens que têm a possibilidade real de ficar sem a sua escola e ter graves prejuízos em relação ao ano letivo. Segundo o presidente do Sindicato Benjamin Ribeiro da Silva, a entidade tem recebido relatos aflitos das escolas. Se nada for feito para ajudar, de 30% a 50% de todo o segmento vai quebrar em pouco tempo, ressalta. Isso representa de 3 mil a 5 mil escolas. Em todo o estado de São Paulo, são cerca de 10 mil e mais de 1 milhão de crianças e adolescentes. Segundo o presidente do CIESP, não são só as escolas que estão correndo um sério risco de sucumbirem aos efeitos da pandemia. São centenas e centenas de professores, educadores, coordenadores, funcionários, prestadores de serviços, enfim, toda uma comunidade que depende da escola para sobreviver. De acordo com Benjamin, o que o CIESP está pedindo não se trata de nenhum favor ou de privilégio. Outros segmentos, setores receberam apoio e crédito. O que nós estamos solicitando é isso: crédito nas mesmas condições, linhas de financiamento e um voucher para as escolas que atendem os alunos de famílias das classes C, D e E. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, usou sua conta pessoal no Twitter ontem para informar que foi expulso do Partido Novo. A filiação de Salles já havia sido suspensa pela Comissão de Ética da Legenda em outubro do ano passado, sob a alegação de que o ministro vinha desdenhando de dados científicos, revogando políticas públicas sem qualquer debate prévio e atuando com absoluta irresponsabilidade à frente da pasta. A justificativa não foi a mesma relatada por Salles em postagem. Fui comunicado da minha expulsão por ter assumido sem qualquer informação prévia ou pedido de autorização ao Partido Novo o cargo de ministro de Estado do Meio Ambiente no governo do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, escreveu Salles. Ele completou que entre o ex-candidato à presidência da República e presidente do Novo, João Amoedo, e Jair Bolsonaro, fica com Bolsonaro. Mais de 2.000 agências da Caixa Econômica Federal estarão abertas amanhã entre 8 da manhã e 2 da tarde. Elas vão atender beneficiários do auxílio emergencial que recebem o dinheiro pela poupança social digital e querem fazer o saque em espécie. A ideia de abrir também no sábado é para ajudar a evitar novas aglomerações e acelerar a liberação da verba. A Caixa, porém, pede que só vá até uma agência quem não tem outra opção. 7h34. Repita. 7h34. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7h37. Repita. 7h37. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.259 da Mega Sena realizado na noite de ontem na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram 54, 56, 58, 20, 27 e 41. Repetindo, 54, 56, 58,
20, 27 e 41. A Quina teve 31 apostas ganhadoras. Cada uma receberá R$99 mil. A Quadra teve 3.000 apostas vencedoras. Cada uma ganhará R$1.300. O próximo concurso será amanhã e o prêmio estimado é de R$80 milhões. A Prefeitura de São José dos Campos prorrogou para 22 de junho o prazo de recolhimento do ISS, Imposto sobre Serviços da Competência, dos meses de março e abril. A medida visa apoiar os negócios impactados pela pandemia do novo coronavírus. O decreto prorroga o prazo sem cobrança de juros ou multas, amenizando possíveis perdas sofridas por empreendedores da cidade. O recolhimento do Imposto de Competência fevereiro, que inicialmente ocorreria em 20 de março, já teve o prazo ampliado para o próximo dia 20 de maio e permanece nesta data. A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, por meio das unidades de restaurantes Bom Prato, comemora o Dia das Mães no domingo com uma oferta de cardápios especiais. Desde o início da pandemia da Covid-19, o serviço se adequou, não fechando os restaurantes que atendem a população em situação mais vulnerável do estado. Todas as unidades estão oferecendo as refeições em embalagens descartáveis com talheres para retirar e, além disso, ampliaram seus atendimentos com a oferta de jantar, passando a servir 3 refeições diárias, inclusive nos finais de semana e feriados. O cardápio de domingo foi pensado para, além de atender às necessidades nutricionais, reforçando a importância da segurança alimentar de toda a população, homenagear as mães de todo o estado. A Prefeitura de São José dos Campos deu início nesta semana aos serviços de recapeamento da Rua Euclides Miragaia, Avenida João Guilhermino e Rua Douzane Ricardo, na região central da cidade. A obra integra o programa Asfalto Novo, executado pela Urban, a urbanizadora municipal. Na Rua Euclides Miragaia, o serviço será feito entre a Praça Rotary e a Rua Paraibuna, que está na etapa de aplicação de massa asfáltica, com conclusão prevista para hoje. Na sequência, é realizada a sinalização da via. A Avenida João Guilhermino será recapeada em toda a sua extensão até a Rua Douzane Ricardo. A previsão de término da aplicação de massa asfáltica é no dia 20 deste mês. A partir da próxima segunda-feira, uma outra frente de trabalho será iniciada na Rua Douzane Ricardo, com a fresagem do solo. A previsão de término está definida para o dia 13. Nesta semana também será concluída a sinalização da Rua Siqueira Campos, no centro, e de um trecho entre a rodovia SP-50 e a Avenida Rui Barbosa, que também receberam recapeamento do programa Asfalto Novo. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite, na Avenida Paulista, no Jardim Esplanada, Avenida Princesa Isabel, no Jardim Anchieta e também na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, no Jardim São Dimas. E se não chover, tem fumacê programado para hoje em São José dos Campos, na região sul, bairros Jardim Satélite, Floradas de São José e Residencial Cidade Jardim. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, Rodovia Ailton Senna, Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, todas seguem sem lentidão. O motorista não tem problemas com relação a trânsito nestas rodovias. Corredor, aliás, o Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, faz a ligação aí Dutra, Ailton Senna, também continua com boa visibilidade, trânsito fluindo normalmente. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem, mas tem uma situação, no mínimo, curiosa. Aqui na parte de Planalto, a gente já tem até um solzinho meio tímido querendo aparecer. Agora, a partir do final do trecho de Planalto, trecho de Serra, chegada ao Ubatuba, mas principalmente aí no final do trecho de Planalto, tem pistas molhadas. Choveu agora há pouco, a situação tá difícil nesse sentido, de pistas mais escorregadias, hein? A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas também, segue com trânsito bom. Sol também vai tentando aparecer por lá, inclusive em Campos do Jordão nesse momento a gente também tem sol aparecendo, mas ainda tem vários trechos com neblina, principalmente ali na altura do 26,5, então o motorista tem que tomar cuidado porque a visibilidade está prejudicada por ali. E a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com tempo nublado, principalmente no trecho de Serra, aonde tem pare e siga por conta das obras de duplicação. 7h42. Repita. 7h42.
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou ontem a restrição da circulação de veículos na capital paulista a partir da próxima segunda-feira, como forma de reforçar o isolamento social. A nova regra vai permitir que apenas metade dos carros circulem pela cidade, inclusive em feriados e em fins de semana. O decreto estabelecendo o rodízio extraordinário deve ser publicado hoje e divide a circulação de veículos em 2 grupos. Carros de placas com dígitos finais ímpares estarão autorizados a circular apenas em dias ímpares e com dígitos finais pares ou 0 em dias pares. A nova regra é aplicada durante todo o dia, não apenas em horários de pico, como ocorria com o rodízio que já vigorou na cidade antes da pandemia do coronavírus. Não há previsão para o fim da medida. Ao anunciar o rodízio extraordinário, Covas disse que São Paulo registrou congestionamentos de 40 quilômetros na quarta-feira e superou em 90% a taxa de ocupação de leitos de UTI da rede pública. A Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, a ESP, representada pelo seu presidente Rodrigo Neves, pediu a isenção para os profissionais que atuam nos diversos veículos de imprensa do rodízio de veículos a ser instituído na capital do estado na segunda-feira. Os serviços de imprensa, escrita e por radiodifusão de sons e imagens são considerados essenciais e a efetiva prestação desse serviço depende do auxílio de diversos colaboradores, cujas atividades muitas vezes não podem ser exercidas em regime de home office. A Administração de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos deu aval para que um estudo para uma possível vacina contra o coronavírus avance para a segunda fase de testes. A iniciativa é da companhia farmacêutica Moderna e a informação foi compartilhada pela própria empresa em um comunicado divulgado ontem. Segundo a companhia farmacêutica, os testes de fase 2 devem começar em breve e serão realizados com 600 participantes. A empresa acrescenta que já está finalizando os planos para uma terceira fase nos próximos meses. Caso o produto seja eficaz, poderia ser disponibilizado para o público em geral em 2021. O Corinthians anunciou ontem a renovação de contrato do zagueiro Léo Santos até o fim de 2023. De máscara para evitar o contágio do novo coronavírus, Léo Santos foi ao parque e posou para a foto ao lado do diretor de futebol Duílio Monteiro Alves. O antigo contrato de Léo Santos, que está com 21 anos, acabava em setembro deste ano. O Corinthians detém 70% dos direitos econômicos do jogador. Uma fratura no joelho direito tirou Léo Santos de combate em setembro do ano passado. O jogador já está recuperado do problema, mas ainda treina com uma atenção especial da fisioterapia e não tem jogos sob o comando do técnico Thiago Nunes. Léo Santos foi emprestado ao Fluminense no início do ano passado, mas retornou em abril depois de sofrer uma tendinite patelar no joelho e também passar por cirurgia. 7h45. Repita. 7h45. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José, T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. 7h48. Repita. 7h48. Vamos agora às reclamações, participação dos ouvintes aqui do Jornal da Manhã, da Jovem Pan São José dos Campos, através do nosso WhatsApp, é o 12997077791. A gente recebeu ontem a reclamação da Cristiane de Jacareí e ela reclama aqui da situação dos canteiros, das calçadas de Jacareí. Mandou várias fotos pra gente mostrando o que ela estava falando, comprovando com fotos o que ela estava reclamando, e ela diz aqui, principalmente na Avenida Elmira Martins Moreira, na Geraldo Scavone, tem mato, tem muito lixo, a situação realmente tá difícil, viu? Aliás, o Vicente, se eu não me engano, ou Vinícius, agora tá me falhando a memória, também tinha reclamado de uma situação semelhante em um dos bairros de Jacareí, inclusive com um lugar onde as pessoas não conseguiam passar por causa do mato que já estava invadindo. Já não tem uma calçada, é só um caminho e tinha esse mato invadindo ali.
realmente a situação está bastante complicada. A Cristiane e os nossos ouvintes de Jacareí estão relatando esse problema, né, E o legal é que, assim, o legal, né? Eu digo assim, os nossos ouvintes, eles mandam a reclamação e, como você disse, comprovam, né? Estão tirando foto e mandando pra gente aqui, pra gente ver como é que é mesmo, como está a situação naquele local. De fato, né? Vamos encaminhar essa reclamação, sim, pra Jacareí. O Cláudio também, nosso ouvinte de Jacareí, ele é morador do Parque dos Príncipes e também mandou fotos mostrando a situação deplorável que estava o Leve, o local de entrega voluntária. Ele falava especificamente de um Leve que tem ali próximo da Sebrace. O Leve está fechado, na verdade, assim como aqui em São José dos Campos o PEV, então não tem os colaboradores lá para receber esse material por conta da quarentena, né? E aí o que acontece? As fotos que o Cláudio mandou pra gente. O pessoal chega e vai jogando do lado de fora, na frente do portão. Tinha uma pilha de lixo, que dá pra ver pelas fotos que o Cláudio mandou, é um negócio assustador. Aí, inclusive, ontem ele mandou uma nova mensagem pra gente, no começo, já no finalzinho da manhã, começo da tarde, avisando que ele passou por lá novamente e ele acredita que a prefeitura deve ter passado por lá e recolheu, porque pelo menos naquele momento estava tudo limpo. Não estava mais na calçada. Mas, exatamente, mas a observação que o Cláudio fez nessa última mensagem de ontem é extremamente pertinente, porque é o que ele falou. Como os leves estão fechados, aí os moradores chegam e deixam na rua, sem triagem. Jogam lixo na rua. Literalmente jogam, exatamente. Então, além da questão da pandemia, embora isso não esteja ligado exclusivamente ao caso da pandemia, essa questão do bom senso dos moradores é importante, porque, tudo bem, nesse momento fala-se muito no coronavírus, mas é o que a gente também fala aqui no Jornal da Manhã, a dengue tá aí. Aquela quantidade de lixo jogada lá, céu aberto, se der uma chuva agora com essa frente fria chegando, realmente os moradores têm que ter essa preocupação. Aguarda um pouquinho, né? Armazena, né? Põe dentro de um saco se der. Isso. Põe num cantinho, né? Num local que é claro que não vai acumular água. Exatamente. Mas espera um pouquinho voltar ao funcionamento normal. E aí você leva lá, né? E o pessoal faz a triagem, recebe. Não vai jogar na calçada, tudo né? feito da Porque forma você correta, tira da né? sua casa, mas tem pessoas que podem, não sei nesse caso aqui, desse Leve, mas os PEVs, por exemplo, em São José dos Campos, tem pessoas que moram próximo. Certo. E aí, quer dizer, você tira o problema da sua casa e larga coloca lá no portão próximo do da casa vizinho. do outro. Que quer bacana, dizer, não pode, né, gente? Que legal. O Ricardo, nosso ouvinte de São José dos Campos, ele é motorista dos Correios de uma empresa terceirizada e a área de atuação dele é no centro da cidade de São José dos Campos. E aí, ele estava contando pra gente que os motoristas não estão respeitando nenhuma vaga, param em qualquer lugar, tirando as vagas de quem está lá trabalhando. Carga e descarga, idosos, deficientes, motos, ele diz que tá uma festa no sentido, né, jocoso da palavra. Ele diz que talvez por não ter mais a fiscalização e por não ter a Zona Azul ativa, né, porque encerrou o contrato da empresa anterior. Está em processo de licitação, né? Não temos ainda uma nova empresa. Ele acredita que por conta disso o pessoal está achando que realmente está tudo liberado, mas não é bem assim. O Ricardo pede a gentileza aí do pessoal da mobilidade urbana fiscalizar um pouquinho mais. Infelizmente, quando o bom senso não prevalece, tem que doer no bolso, é o único jeito, né? É triste isso. Aquela coisa, a gente não está com o funcionamento da Zona Azul, mas tem delimitado lá o espaço Quais que é são para o as idoso, vagas? para carga e descarga, deficientes, motos. Gente, basta respeitar. É simples só isso. Assim. Agora, tem um outro ponto, né? A quantidade de carros que ainda estão circulando demonstra que realmente a questão da quarentena não está sendo levada muito a sério. E aí a gente tem o outro risco, que é exatamente dessa pandemia. Eloy, né? eu não sei se ontem, por razão, né, de ter... agora a gente precisa, é obrigatório o uso de máscara. Sim. E se o pessoal associou isso ao uso de máscara, podemos circular. Porque ontem eu verifiquei, assim, aqui em São José, depois que eu voltei, né, a gente veio aqui para a rádio, depois voltei para casa, fiquei em casa, a quantidade de carros nas ruas. E de pessoas na rua também. Eu também tive a mesma percepção que você, viu, Giovana? Concordo com você. Como se gente, é pra ficar em casa. Normalizou. Não é bem assim, pessoal. Exatamente. A máscara ajuda, mas ela não resolve o problema. A gente não tem uma vacina. Não e brinda. aí, então, toma cuidado, viu? Principalmente com as pessoas mais idosas. De repente você tá legal, tá bacana, tem saúde, vai pra rua, aí quando você volta pra casa, né, esquece de lavar a mão, não esquece de tirar
o sapato do lado de fora, enfim, dá uma bobeada, somos seres humanos. Sim. A gente faz isso, não tem jeito, você acaba fazendo sem perceber e aí você leva o vírus para dentro da sua casa. Bom, você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, anota o nosso WhatsApp aí para você participar. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. Agora 7h55. Repita. 7h55. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Giovana. O ex-candidato à presidência da República, ex-senador, ex-governador de Minas Gerais, ex-presidente do PSDB, Aécio Neves, foi indiciado pela Polícia Federal por superfaturamento, ou seja, corrupção, falsidade ideológica, na construção da cidade administrativa de Minas Gerais, que fica no caminho para o aeroporto. Ele e mais 11. Valores: 232 milhões de desvios. Se somados a licitações que foram forjadas, dá um total de 747 milhões de prejuízo aos cofres do povo, né, em Minas Gerais. O indiciamento foi feito com base na delação premiada da Odebrecht. Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República havia denunciado Aécio Neves por propinas de 65 milhões que teriam sido recebidas da Andrade Gutierrez e da Odebrecht em construções de usinas hidrelétricas em Rondônia, no tempo em que ele era governador ainda e senador, né? A defesa dele diz que tudo isso é um absurdo. Ontem, literalmente, foram dados passos importantes na direção de uma reabertura econômica. Um grupo, liderado pelo presidente Bolsonaro, atravessou a pé a Praça dos Três Poderes para conversar com o presidente do Supremo. Grupo composto por industriais da coalizão Indústria, que representam cerca de 30 milhões de empregos diretos e indiretos, os principais ramos industriais do país, mais o ministro Paulo Guedes, mais o ministro da Defesa, que estava lá esperando a audiência seguinte, foi convidado para ir junto, e mais os dois generais ministros, o ministro do Gabinete Civil e ministro secretário da Presidência da República. O pedido do presidente Bolsonaro ao presidente Toffoli é de que os poderes têm que se unir para o Brasil resistir à segunda onda de tragédia. A primeira onda é das mortes, é da saúde, da Covid-19. A segunda onda é a consequência da primeira, da paralisação da economia, né? O grande perigo de saques e de convulsão social por falta de renda, por falta de emprego, por falta de trabalho, por falta de atividade. Explicou isso ao presidente do Supremo, dizendo que os três poderes têm que se unir, né? E aproveitou para anunciar que vai vetar o aumento de categorias que poderiam ficar fora do congelamento da folha. As categorias de Estado, município, estados e governo federal, né? Que têm emprego garantido e fim de mês garantido na folha de pagamento, mas que ficassem sem aumento por 18 meses, à exceção de polícias, de militares e de funcionários da saúde. Acrescentaram outras categorias e aí 130 bilhões ficariam reduzidos a 43 bilhões. O presidente Bolsonaro vai vetar isso para manter os 130 bilhões. Né? E anunciou também que está incluindo entre atividades essenciais a indústria e a indústria da construção civil. E o presidente Toffoli disse que sim, que é necessária uma retomada coordenada pelo Poder Executivo, com a participação de todos, planejada e bem orientada, né? E com a autonomia que o próprio Supremo conferiu, garantiu, de governadores e prefeitos, né, para estudarem caso a caso, né? Inclusive autonomia na locomoção intermunicipal e interestadual.
Então ficou nesse pé, mas houve uma sacudida mostrando a grande preocupação e aí com a iniciativa do presidente da República de cuidar que não haja uma tragédia maior ainda que a tragédia causada pela Covid-19. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. Pontualmente 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. Jeep em São José é T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 8 de maio de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.